Jerusalém, esse avivamento promovido pelo rei Josias, né? O impacto dos líderes não deve ser subestimado. O rei Josias devia deixar com Deus os eventos do futuro. Ele não poderia alterar os eternos decretos de Jeová. Mas ao anunciar os juízos retributivos do céu, o Senhor não reteve oportunidade para arrependimento e reforma. E Josias, discernindo nisso uma boa disposição da parte de Deus para temperar seus juízos com misericórdia, determinou fazer tudo o que estivesse em seu poder para executar decididas reformas. Imediatamente, ele organizou uma grande convocação para a qual foram convidados os anciãos e magistrados de Jerusalém e de Judá, juntamente com o povo comum. Estes, com os sacerdotes e levitas, se juntaram ao rei no pátio do templo. A esta vasta assembleia, o próprio rei leu aos ouvidos deles todas as palavras do dito do concerto, que se achou na casa do Senhor. O leitor real estava profundamente comovido e apresentou sua mensagem com o toque de um coração quebrantado. Seus ouvintes ficaram profundamente tocados. A intensidade de sentimento revelada no rosto do rei, a solenidade da mensagem em si, a advertência de iminente juízo, e tudo isso teve o seu efeito, e muitos se determinaram a se unir ao rei em busca de perdão. Josias propôs agora que os mais elevados em autoridade se unissem ao povo num solene concerto perante Deus, de que cooperariam uns com os outros no esforço para instituir decididas mudanças. E o rei se pôs junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. A resposta foi mais generosa do que o rei ousara esperar. Todo o povo esteve por este concerto. Na reforma que se seguiu, o rei voltou sua atenção para a destruição de todo vestígio de idolatria. Por tanto tempo haviam os habitantes da terra seguido os costumes das nações ao redor pelo ajoelhar-se perante imagens de madeira e pedra, que parecia estar quase além do poder do homem remover cada traço destes males. Mas Josias perseverou em seus esforços por purificar a terra e enfrentou com dureza a idolatria, fazendo matar a todos os sacerdotes dos altos, e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Aqui a gente vê outro caso que deu certo, né? E a gente vê que muitas vezes as pessoas estão se perdendo devido à ignorância também, né? De não estar estudando, ou de não saber exatamente para onde devem seguir, né? O que a gente ouve, né? Muitos, assim, não cristãos, né? Não cristãos não, é. Não pessoas do mundo, mas que têm acreditam em Deus, mas não seguem direitinho alguma religião, e elas falam assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, né? Então as pessoas, às vezes, elas não têm uma grande consciência do pecado e de tudo que isso envolve, muitas vezes também pela ignorância de não saber o que realmente significa a lei de Deus, o que é seguir a Deus, né, verdadeiramente. E aqui a gente vê que o povo estava desviado, né? Mas aí o rei Josias, né, ele lendo ali a lei, né, novamente para o povo e mostrando o erro, né, mostrando os pecados, então o povo ele voltou, né, voltou aos caminhos do Senhor. Isso, e interessante também é que a Bíblia fala a importância do líder tomar a iniciativa, não é? Então nós temos aqui o caso de um líder que não chegou apenas para o povo e falou, vocês veem aqui o que vocês vão fazer, né? O que vocês vão decidir, cada um aí vai... Não, ele pegou e tomou uma atitude e falou, não, estamos errados e vamos ter que mudar isso aqui, né? Não pode ser assim, eu tenho a responsabilidade perante o povo, e assim, quem não quisesse que fosse, né? Quem não quisesse seguir, que quisesse seguir uma outra vida, né? Ou fosse embora, mas não podia ficar ali daquele jeito, né? E ele, como líder, ele tomou a decisão, ele enfrentou as consequências e ele liderou o povo nessa mudança, né? Nessa reforma, né? Então, é difícil imaginar que ele não tivesse encontrado alguma oposição ali. Muito provavelmente ele encontrou, principalmente daqueles que ele destruiu posteriormente, né? Mas a gente percebe aí que é uma questão de aquele que exerce influência sobre pessoas, ele tem que se manifestar, ele tem que se posicionar e tomar decisões, né? E não só decisões, agir em função dessas decisões, né? Então nós vemos aí o caso de Josias propagando uma reforma que deu certo, né? Que funcionou, as pessoas aceitaram essa mudança. Então a gente percebe que quando um grupo ele quer mudar,
ele muda, né? Ou seja, será que ficou tudo normal, igual, ficou tudo tranquilo para eles depois dessa atitude? Provavelmente não, né? Então, foi uma situação dura, foi difícil, né? Imagina foi uma reviravolta, né? Não só uma reviravolta, mas houve até violência envolvida, né? Pessoas morrendo, mas ele se decidiu, tomou atitude no sentido de fazer com que o povo voltasse para os caminhos de Deus. Então, quer dizer, e aí como é que nós estamos agindo, né? Como nós estamos liderando e incentivando as pessoas a mudar de atitude, né? Não só em termos de pregação do evangelho, mas em termos de mudança de vida, né? Será que nós estamos pregando para essas pessoas essas falácias que estão sendo pregadas por aí, né? Que não importa o ambiente que você esteja, você sempre vai conseguir. Não, isso a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que se você está num ambiente que o tempo inteiro você só ouve coisas ruins, coisas prejudiciais, né, você vai ter muito mais dificuldade de se manter do que em um ambiente que as pessoas buscam fazer as coisas da maneira que Deus quer, buscam falar umas com as outras de forma educada, de forma a não incentivar maus pensamentos. A gente sabe que existe essa diferença, né? Se não fosse assim, nós teríamos uma grande dificuldade em enxergar, né? Ou seja, Deus mudou de ideia, né? Em um momento ele fala que isso é prejudicial e de repente ele fala que qualquer lugar que você tiver, não. O próprio Jesus, a gente sabe que Jesus, ele muitas vezes ele ia para locais isolados para se preparar antes de fazer a pregação para as pessoas, antes de fazer o evangelismo, na verdade, né? Não era necessariamente ele falava de forma dinâmica com as pessoas, né, nos ambientes comuns, ia lá, falava com elas, mas em todo o ambiente que Jesus estava, a gente vê que Jesus estava tomando a liderança do local, ou seja, ele estava ali para evangelizar, para curar, ele não estava ali simplesmente passivo, né? Passivo, ouvindo, ali aproveitando o momento que as pessoas estavam ali fazendo tudo que era errado, não, ele estava ali interferindo, mudando aquele ambiente, lutando para mudar o ambiente e as pessoas naquele ambiente, né? Então a gente vê que ele como líder, ele agia no sentido de mudança, mesmo que isso representasse consequências ruins para ele. E o mesmo caso aconteceu com Josias, né? Então a gente vê que é possível mudar, né? Desde que as pessoas, né, nós tenhamos a coragem de tomar atitudes, as mudanças elas vão vir e muitas vezes de uma forma mais rápida do que a gente imagina, né? O exemplo de Josias não foi um caso que quando der, ele foi, não, vamos tomar atitude e vamos mudar o mais rápido possível. E dentro do possível ele fez tudo que estava ao seu alcance. Aí a pergunta para nós né? Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para prover para os nossos familiares, para a nossa família, um ambiente mais propício ao desenvolvimento espiritual, né? Uma mudança de vida, então aí serve para nós refletirmos, né? Independente de onde estejamos, né? Seja no campo, na cidade, né? É interessante mesmo esse trecho que você falou do líder, né? Não tinha reparado, mas a importância realmente de um líder junto ao seu povo, né? Então, a gente vê assim que quanto mais influência a gente tem, maior a nossa responsabilidade, maior a carga que a gente vai carregando, né? Uma coisa assim, você é o líder da sua família, aí você é o líder de uma igreja ou do seu trabalho, né? Conforme vai tendo mais pessoas que são influenciadas, que querendo ou não, as pessoas elas meio que seguem, né? O que o líder está falando. Então, realmente é uma grande responsabilidade.